paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje, 2 de outubro, estamos vivendo Outubro Rosa. E eu quero te convidar a continuar fazendo o nosso estudo de Apocalipse. Por isso eu te convido, abra sua Bíblia em Apocalipse 15. Nós vamos estar lendo o versículo 1. Na minha Bíblia de Estudo da Mulher, vem dizendo assim, os 7 flagelos. E no versículo 1, vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai, apresentamos esse estudo nas Tuas mãos. Senhor, nesse mês de outubro, Senhor, com tudo que temos vivido, nós queremos ouvir Tua voz e aprender de Ti. Fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha renovar a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, porque Tu és um Deus fiel. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? E diante dessa palavra, nós tivemos semana passada, lendo o capítulo 14, eu enviei para os irmãos, na verdade, 2 vídeos, áudios, do pastor Hernandes Dias, que também fala do Apocalipse, e hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu anotei da Bíblia de Estudo, achei interessante e relevante para o que a gente vai estar aprendendo agora. Primeiro, no vídeo do pastor Hernandes, ele frisa que esse capítulo é uma preparação para as 7 taças da ira de Deus, uma preparação para a finalização, porque ele até faz uma exposição desde o início de Apocalipse e vai falando que são cenas. Apocalipse não é um relato que você vai lendo com começo, meio e fim, uma linha linear, mas são cenas que se completam, que estão uma saindo de dentro da outra e às vezes volta um pouquinho porque a gente entende o que é dito lá na frente com o que foi dito lá atrás, como na própria Bíblia assim é. E na verdade nós estamos através desse estudo percebendo nesse versículo 1 primeiro, que nós acabamos de ler, que João vê outro sinal. Até aí ele teve visões de alguns sinais, e esse sinal é grande e admirável, que são os 7 flagelos, que são os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. E, na verdade, ele está dizendo que esse momento é o momento da justiça, do derramar da ira de Deus. É o momento não mais apenas das trombetas que anunciavam, não mais apenas dos anjos tocando as trombetas para que haja arrependimento, mas é a ira de Deus completa, que ouve a voz daqueles que clamam, porque muitos de nós vivemos coisas nesse mundo que, como cristãos, a gente se pergunta, mas por que Deus não agiu? Ou por que Deus não fez? E a gente fica achando que devia ser feito de imediato. Mas, amados, o Senhor, Ele é paciente, mas Ele é justo. E haverá o tempo do derramar das taças. E nesse texto, João vê esse momento e ele vê algo, ele vê o sinal no céu. E o versículo de número 2 vem escrito assim, os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Na minha Bíblia está trazendo assim. E o versículo 2 diz, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, esse verso 2 vai dizer o quê? Vai falar dos remidos, daqueles que durante todo o tempo foram mártires, permaneceram, tiveram perseverança, tiveram o fruto do Espírito de esperar no Senhor, de bendizer ao Senhor, de guardar a sua fé. E nesse tempo foram aqueles que venceram na grande tribulação a besta, que perseveraram e que tiveram a honra de estarem agora no mar de vidro. E que mar de vidro seria esse? O mar de vidro é o mesmo que é relatado lá no capítulo 4, de 6 a 7,
onde, na verdade, os vencedores estão diante de Deus, os que haviam vencido a besta e venceram porque perseveraram a despeito da perseguição e da morte, mantendo-se fiéis até o fim. E eles seguram a harpa para tocar e adorar ao Senhor. É tremendo essa visão de João, porque João vê no 3 e no 4 aqueles que triunfaram carregando as harpas de Deus e cantando um hino de celebração de vitória, e a vitória daqueles que vieram antes deles, porque eles cantam o cântico de Moisés, que era entoado nos sábados para comemorar o grande livramento de Israel da escravidão do Egito, que está lá em Êxodo 15, em Deuteronômio 32, o cântico do Cordeiro perfeito de Deus, que celebra a vitória. Era o mesmo cântico do Jesus Cristo ressurreto sobre o mal. Na verdade, esses que estarão adorando no mar de vidro, que significa a presença de Deus. O mar de vidro é a presença de Deus. Indica essa presença que está lá em Êxodo 24, de 9 a 10, onde João vê o trono, que é narrado em Apocalipse 4, e que essa presença do Senhor se encontra no trono, porque no trono está o Cordeiro de Deus e o próprio Deus, o Trino Deus, e ali os 4 seres viventes, os anciãos, mas diante do Cordeiro, diante do trono, diante essa atmosfera, existe uma adoração, existe uma ordem de todos os 4 seres viventes que são a imagem da plenitude de Deus, de uma adoração, de uma constância, vigilância de ordem dos seres celestiais. Ali estão os remidos, os que perseveraram, os que pagaram o preço da fidelidade, e eles estão entoando o cântico da vitória, da saída, porque Êxodo é saída. É a saída da escravidão, é a saída da morte, é a saída do pecado, é o fim, o juízo final. Então, aqui eles estão celebrando. E aqui eu anotei assim também, louvando a Deus, né? Porque o cântico do Cordeiro celebra a vitória do Cristo ressurreto sobre o mal, o êxodo final do seu povo e da escravidão do pecado. Isso está em Apocalipse 15, 3. Vamos ler? Está dizendo assim, ó: e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aqui teólogos pensam que pode ser 2 hinos. O hino cantado na saída do Egito, cantado celebrando a saída do Egito, e o hino cantado na ressurreição, na Páscoa, no Cordeiro perfeito que nos livrou da morte. E há teólogos que pensam que é um hino só, porque é o hino dos remidos, da vitória, e que vai englobando tudo, englobando a glória de Deus, a maravilhosa graça de Deus, relatada em Êxodo 15, 1, relatada em Jeremias 10, 7, no Salmo 86, 9, que já declara esse cântico. E na verdade é cantado um cântico que nós até conhecemos, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não se dobrará, pois só teu nome é santo, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, está dizendo o verso 4, e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, amados, esse é o cântico da vitória, que louvando a Deus por suas grandes, maravilhosas obras, os mártires
vão estar não exaltando seus próprios feitos, não exaltando a resistência que eles tiveram, mas dando a Deus toda a honra, toda a glória, porque é Ele, por Ele, para Ele que foram feitas todas as coisas. Mais uma vez, o louvor e a tribulação sendo entrelaçados, porque o Senhor nos ensina a chorando semear, a louvar ao Senhor em todo tempo. Quando somos fracos é que somos fortes, porque o Senhor nos toma nos braços, amém? E o versículo de número 15. Então, amados, continuando aí no verso 5, olha o que diz o verso 5. Deus envia os flagelos. Então, começa o verso 5 assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se os céus e o santuário do tabernáculo do testemunho, que está lá em Êxodo 40, 34. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingindo-os ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes, olha só, um dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Na verdade, aqui não há mais tempo de arrependimento, porque as taças da cólera já subiram, já estão prontas para serem derramadas, e que vive pelos séculos dos séculos. E o verso 8, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E isso é uma palavra que está em 2 Crônicas 5, de 13 a 14, Isaías 6, 4, essa presença de Deus, essa fumaça, está lá em 1 Reis 8, de 10 a 11. E eu gostaria de estar compartilhando aquilo que eu escrevi aqui para os irmãos. Na verdade, João vê o santuário do tabernáculo do testemunho. Ele se abre, o céu se abre, e essa referência é a referência da tenda do testemunho, a mesma que no deserto era local de permanência de Deus, onde o povo sabia que Moisés ia falar com Deus. Êxodo 38, 21, 40, 34, como eu já disse, Números 10, 11, 17, 7, e também se encontra em Atos 7, 44, porque esse santuário, esse tabernáculo, foi o modelo usado depois na construção do templo de Jerusalém. E agora ele está sendo citado aqui em Apocalipse exatamente como modelo de habitação de Deus. Foi aí que João viu tudo acontecendo. O que? No verso 6 e 7, ele vê os 7 anjos saindo desse templo, do templo da presença, para carregar as 7 taças de ouro, cheios de quê? Da cólera de Deus, da ira de Deus. E esses julgamentos são provenientes dos céus, do Santo dos Santos. Ele não sai de homem, ele não sai da minha ira, ele não sai da tua ira, ele sai do trono e são entregues aos anjos por um dos 4 seres viventes que diante do trono de Deus sai e entrega. O tabernáculo do testemunho foi o lugar onde Deus habitou no meio do povo, e durante 40 anos no deserto os israelitas sabiam que ali estava a presença de Deus. E Apocalipse 15, 5 vai falar desse tabernáculo, porque as 7 pragas, provavelmente, elas estão tendo uma referência das últimas pragas do Egito, dizendo que Deus estaria libertando os cativos. E o verso 8, amados, termina esse capítulo dizendo: Deus mesmo, é Deus quem executará o seu julgamento. Os anjos são tão somente instrumentos de Deus. E eu gostaria de concluir lendo da Bíblia de Estudo, que diz assim, que eu achei muito interessante. A passagem do Apocalipse 15 apresenta as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus, diferente dos julgamentos anteriores, como eu já afirmei. Essas pragas não são
parciais, mas plenas e derradeiras. Elas irão culminar na finalização do mal, vai extinguir o mal e na resolução do mundo. Muitos de nós, na verdade, nós nos encolhemos quando a gente ouve falar do julgamento sobre pragas que são mencionadas. Muita gente fica apavorada. Nós costumamos começar a questionar Deus, perguntando se realmente é necessário isso. Então João volta a nossa atenção para o caráter do Altíssimo com um cântico. Esse cântico diz que o povo de Deus está cantando, lembrando de que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ele é justo e verdadeiro, são os caminhos do Senhor. O Rei é santo, ó Rei dos santos. Apocalipse 15:3, nós cantamos juntos essa canção. Deus é santo e suas obras são justas. O pecado causou, e isso eu achei muito interessante, o pecado causou um imenso dano ao mundo. A criação de Deus, a opressão, o sofrimento, injustiça e a morte são consequências do pecado, são sintomas do pecado no mundo, e os povos e os poderes inclinados ao pecado precisam ser cortados, como algo que necrosou, sabe? Que precisa ser cortado. O pecado é como um câncer que precisa ser cortado para que haja a cura do corpo. Então é isso que Deus está falando, que o pecado precisa ser tirado. E a ira de Deus é o bisturi, é na verdade o médico que vai trazer a cura. A destruição que vem dessa ira de Deus, das taças, ela é uma destruição necessária, porque purifica e restaura. Não vai vir sobre aqueles que adoram, nem sobre aqueles que são justos em Cristo, mas sobre aqueles que negaram o Espírito, não quiseram saber, entristeceram o Espírito, negaram a fé a Deus, nunca quiseram se arrepender. A esses vai ter que ser vinda essa limpeza, e nós devemos nos apegar firmemente à bondade de Deus diante dessas pragas horríveis. Por quê? Porque nós vimos que os efeitos colaterais do pecado trouxe ao nosso mundo muitas coisas ruins, mas Deus odeia o pecado muito mais do que nós, e vai ter o tempo da justiça, e é necessário arrancar a erva daninha para que o reino de Deus cumpra a limpeza e a restauração da sua criação. Que Deus te abençoe e que essa palavra não traga dano, mas traga vitória, traga certeza da vitória de um Deus que te abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aguardo você na sexta que vem. Dá o seu ok aí. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no privado, e que Deus te abençoe. Nós estaremos indo para o capítulo 16, onde as taças são derramadas. Que você possa aprender um pouquinho mais comigo, em nome de Jesus. Fica na paz. Beijo, saudade. Temos ceia domingo, hein?